Bom dia para você, uma excelente segunda-feira. Mais uma semana começando, mas eu não quero saber de preguiça, porque nós vamos começar nosso dia super animados, estudando a nossa lição da Escola Sabatina Jovem. Você já sabe, né? Lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre lavando-se no tanque. Nós vemos ao longo do livro de João, e principalmente nesses últimos capítulos, assim, onde reforça a questão da vida de Jesus, o quanto a fé e a incredulidade, a revelação, o conflito, tudo isso está o tempo todo relacionado e tudo isso está muito presente dentro da vida e do ministério de Jesus. Nós encontramos então o sexto sinal feito por Jesus, a cura de um cego. E restaurar a visão dos cegos era um dos milagres mais comuns que Jesus fazia. Só que acontece o quê? O relato de João sobre a cura do cego é seguido por uma extensa discussão a respeito da cura e o discurso teológico de Jesus. Naquela época, nós tínhamos uma crença extremamente ignorante de que aquele cego era cego porque os pais haviam pecado. Então ele merecia ser cego para pagar a conta dos pais dele. E ainda hoje muitas pessoas acreditam nessas teorias absurdas, e é por isso que eu incentivo 300%, trabalho muito e reforço isso para vocês aqui. Se vocês não conhecem o Ministério Adventista de Possibilidades, vocês precisam conhecer, para a gente trabalhar a respeito das deficiências, das diferentes síndromes, de diferentes transtornos de uma forma clara e tirar essa ignorância das pessoas. Eu não tô falando de ignorância de uma forma pejorativa, eu tô falando da falta de conhecimento mesmo. Muitas pessoas têm uma visão equivocada a respeito desses assuntos por não conhecer, e é por isso que a gente precisa falar, precisa expor a realidade para que essas pessoas possam sair dessa ignorância e compreender a verdade. Assim como naquele período haviam pessoas extremamente ignorantes sobre esse assunto, porque isso era o quê? Enfatizado pelos próprios fariseus, que eram doutores da lei. Só que hoje nós temos esse conhecimento e podemos acabar com essa visão equivocada que as pessoas têm a respeito das deficiências. Então, nem naquela época, nem nos nossos dias, quando uma pessoa tem deficiência, isso é culpa do pecado dos pais. Não, isso é culpa do pecado em si. Nós vivemos num mundo de pecado. Um mundo onde ocorrem diferentes doenças, vírus, inflamações. Você já não teve uma gripe, por exemplo? Isso é porque alguém pecou? Não, isso é porque nós vivemos num mundo de pecado, num mundo de doença, e é extremamente normal nós convivermos com essas coisas, que só vão acabar quando Jesus voltar. Então, naquele período, Jesus fez questão de falar que não era por isso que aquele homem era cego. Não tinha nada a ver com os pecados dos pais dele. Não tinha nada a ver com o que o pai fez, com o que a mãe fez. Ele não tinha que carregar isso pro resto da vida, pagando o preço do erro de alguém. E Jesus era muito enfático em levar a verdade de uma forma muito clara, coisa que muitas vezes os doutores da lei não faziam. Nesse caso, a cegueira daquele homem serviu para revelar o poder de Deus. Algumas coisas que acontecem na nossa vida vêm com o propósito de revelar Deus de alguma forma. Muitas e muitas coisas são decorrentes do pecado, mas algumas situações em específico são ocasionadas para que a gente possa compreender melhor aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí nós vemos que em João 9, versículo 4, tem 3 expressões que nós conseguimos destacar. A primeira, o é necessário. A segunda, façamos. E a terceira, a palavra me. Não era só Jesus que precisava fazer a obra do seu Pai, mas nós também. Assim como foi dado a Jesus um ministério a ser cumprido, assim como foi dado a Jesus uma tarefa, assim como foi dado a Jesus uma missão, eu e você também recebemos uma missão. Ou você já esqueceu do id, por todo mundo e pregar o evangelho? É a nossa missão. Assim como Jesus dedicava horas da sua vida falando de Jesus para as pessoas, pregando o evangelho, levando a mensagem da salvação, falando que o Pai queria curar, que o Pai queria todos os seus filhos no reino dos céus. Se você analisar João 3,16, você vai compreender perfeitamente o ministério de Jesus, a incumbência dada a ele e a incumbência dada a nós. Porque por amor Jesus fez o quê? Deu o seu único filho, para que eu e você
pudéssemos ter a salvação. E essa mensagem que foi dada por Jesus precisa ser dada por nós hoje a pessoas que ainda não sabem, que ainda não têm essa esperança. Jesus, ele estava fazendo a obra de Deus, mas alguns pensaram que ele fosse um pecador, porque aquele milagre aconteceu num sábado. Pessoas apegadas a tradições, sabe? Que as tradições estavam acima da lei de Deus. Essas pessoas acreditavam tanto naquelas tradições, naquelas coisinhas, naquelas vírgulazinhas que elas foram criando, que elas não conseguiam tirar a cegueira espiritual que estava dentro de cada uma delas e reconhecer que o verdadeiro Messias estava ali. Elas estavam tão apegadas às suas tradições que isso as impossibilitava de ver quem era Jesus. Muitas e muitas vezes eu e você somos assim. Nós nos apegamos tanto a tradições, tanto a coisinhas tão pequenininhas, que nós deixamos de ver verdadeiramente quem é Jesus. Ou o tanto que Jesus tem usado de pessoas que, ao nosso ponto de vista, são extremamente improváveis. Mas não, essas pessoas têm sido usadas por Deus. E nós precisamos reconhecer a nossa cegueira espiritual e clamar pelo Espírito Santo para que essa visão aí embaçada seja restaurada e nós consigamos reconhecer a missão de Deus, o trabalho de Deus nos nossos dias. Precisamos reconhecer que a luz, ela deve entrar em nós e não simplesmente ser algo para o qual podemos olhar. Nós não devemos apenas olhar para Jesus, nós devemos permitir que Ele habite dentro de nós, para que assim a nossa luz brilhe e nós possamos levar essa luz à vida de outras pessoas e iluminarmos outros através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Que essa seja a minha vontade e a sua vontade, que nós possamos transbordar esse desejo de falar de Jesus e de alcançar a vida das pessoas. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.